A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. O painel desta semana, Porto, Cidade, Indústria, para falar de um assunto diretamente ligado ao porto, à economia dos mares. E para apresentar o nosso convidado de hoje, eu estou com nossos comentaristas contumazes, um engenheiro e uma arquiteta, diretores da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Começo aqui pela Ana Angélica Labarce. Angélica, seja muito bem-vinda. Você ou o Lustosa vai apresentar o nosso convidado especial de hoje? Eu dou a honra ao Lustosa, mas é o nosso presidente atual, uma pessoa muito querida, muito capacitada, e justamente era o meu diretor de meio ambiente, e hoje eu assumi esse cargo porque realmente ele foi para essa presidência, e eu dou a palavra ao Lustosa, e deixando aqui o meu... Mandam, né? Ela ia dar honra para você, mas já apresenta. Eu ia dar honra a ela também, mas eu vou cumprir aqui a missão, né? O André de Fazio é um dos DNAs mais fantásticos na engenharia, né? Eduardo Lustosa, eu não te apresentei, né? Falei assim, mas não apresentei. Seja bem-vindo, Eduardo Lustosa, mais uma vez. Eu agradeço, é sempre uma alegria estar aqui, né, com tão nobres Então apresente o presidente, Lustosa. E o André de Fazio é assim, um DNA que até me emociona falar, né, do nosso maior ícone da engenharia, né? O André de Fazio, o pai, foi presidente do CREA. E o André, como geração melhorada, ele tem uma obrigação fantástica, né, de trazer, né, toda essa evolução, né, que eu acredito, né, na evolução espiritual. Então ele já é uma geração mais evoluída, né? Se o pai é fantástico, ele é super fantástico. Então, uma alegria, né, de fazer essa apresentação do André, e já um amigo antigo, né, e muito legal. Nós estamos todos contentes com a diretoria, com a chegada do André, né, na presidência. Vamos fazer quase um programa, então, entre amigos aqui. O tema de hoje, para quem nos acompanha, é Economia Azul, né, os impactos na Baixada Santista. Então, como a Associação de Engenheiros e Arquitetos realizou um encontro no último sábado, na verdade há 2 semanas, porque esse programa está sendo gravado no dia 12, transmitido no dia 19 de maio. Então, há 2 semanas atrás, para quem nos assiste, a associação realizou um encontro para tratar desse tema mais uma vez, e é por isso que a gente recebe o André de Fazio aqui. Presidente, muito honrado com a sua participação. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, o Sérgio, o Lustosa, a Ana. Então é uma grande honra estar aqui nessa conversa, e aqui representando, né, pela Associação dos Engenheiros, né? Então a associação, temos 87 anos desde a nossa fundação, desde 1937, e só alguns números, né? Então em Santos somos em torno de 7 mil engenheiros, 12 mil engenheiros na Baixada Santista, e ainda temos, né, acrescentando todos os arquitetos e as áreas técnicas também relacionadas à engenharia e arquitetura. Maravilha. Esse evento foi com o Gunther Pauli, é isso, né? Pronunciei corretamente. O Gunther, que publicou, acho que em 2009, um livro que lançou, dizem que é o pai desse conceito, né, da economia azul.
Qual foi, digamos assim, o grande motivador desse projeto, desse encontro que a associação resolveu encampar ou liderar? Bom, o Gunter Pauli, então, ele é considerado o pai da economia azul no mundo, né? Foi a primeira pessoa a falar, trazer esse assunto, esse tema para em cima da mesa. Há um ano atrás, nós lançamos o Blue Santos, então foi um encontro com lideranças aqui da região um ano atrás. Blue Santos Economy, né? Blue Santos Economy, né? E coroamos, né, anteontem, no sábado, com a vinda do Gunter Pauli. Então nós percebemos que ele estaria retornando do Equador para o Japão, e aí ele estaria fazendo uma baldeação lá em Guarulhos. Então a gente identificamos essa janela de oportunidade e trouxemos ele a Santos para um bate-papo com lideranças aqui da região. Muito bom. Lustosa, esse conceito de economia azul que a gente tem ouvido falar, muita gente ainda não tem a menor noção do que é isso, mas na verdade desconhece todo esse potencial que estão aí nas nossas águas, nos mares, né? Tanto para a exploração da biodiversidade marinha, quanto para as possibilidades de transporte, de turismo, os recursos que estão embaixo, recursos minerais, né? Toda a área de petróleo e gás, a área de inovação, enfim, a parte industrial, a parte toda ligada aos recursos da biomedicina. Tem muita coisa, realmente são números bastante impressionantes. É fantástico e extremamente oportuno, né, o desenvolvimento dos conceitos da economia azul, né? Os oceanos, eles são responsáveis por 50% de todo o oxigênio produzido no planeta, através dos fitoplânctons, e ainda neutralizam 25% do CO2 no planeta. Então é fantástico, né, a nossa necessidade de evolução nesse conceito, porque nós precisamos, além de explorar os mares, nós estamos precisando de proteger os mares, né? Principalmente no Brasil, nós temos nessa área fluvial, é sabido que todos os rios caminham para os mares, né? E o descarte dos rios nos oceanos não está sendo zelado como deveria ser zelado, né? E o Blue Economy Santos, ele tem esse viés, né? Nós estamos olhando isso com muito carinho, né? Como é que tá chegando os descartes, né? Principalmente no aspecto que nos tem incomodado nesse ano que nós estamos trabalhando com o Blue Santos, né, a questão dos emissários submarinos, que é um projeto que precisa ser desenvolvido como um projeto de saneamento. E a Associação de Engenheiros, né, também tem, até por o seu respeito histórico, né, com a engenharia de saneamento, nós estamos olhando isso, né, e alertando, fazendo os alertas, né, da obrigação da fase 2 e fase 3 dos emissários submarinos, as passagens desses rios nas regiões urbanas, e que, de certo modo, tem também, não respeitando os rios, não respeitam os mares, né, porque acaba o descarte sendo feito nos mares. E o outro aspecto muito importante que Gunter Pauli nos trouxe diz respeito à exploração, né, daquilo que o mar oferece gratuitamente, né, na produção de frutos do mar, de ostras, mariscos, né, essas fazendas, né, de ostras fantástico em vários locais do Brasil. E nós estamos precisando evoluir muito no Brasil. Nós tivemos lá esse acidente em Minas Gerais com os rejeitos de mineração que caíram nos rios, que chegou no mar, Mariana. Né? Então, em Mariana, né? E essa coisa toda, aprendendo com os erros, né? A engenharia chega nessas represas de rejeitos, né, o termo não é bem represa de rejeitos, né, mas a gente precisa evoluir com a segurança, porque o que aconteceu com
represa dessa, nós temos mais 3 dúzias que estão na mesma condição de risco, né? São 7 em condições de risco levantadas pelo IBAMA, mas estão todas sendo bem visualizadas, bem acompanhadas, né? E é interessante, se você me dá permissão, essa parte do Blue Economic, ela é muito ampla porque ela ensina você, através de um tratamento ideal de qualquer situação, seja produtiva, de você não só pensar naquilo que você está produzindo, venha do mar, venha do solo, daquilo você conseguir fazer uma cadeia do que é interessante e às vezes é até mais rentável, muito mais rentável do que aquilo que você está realmente focado. Como ele citou um exemplo que acho que poucos vão esquecer, do café e você plantando a baunilha, e isso dá toda uma cadeia que é muito rentável. Então você coloca o cuidado com o meio ambiente, como você está lidando com ele, mas são vários. E quero destacar que essa oportunidade de trazermos o Guten, ele foi única, porque como o nosso presidente André falou, ele passou no Japão, mas ia para a China. Ia finalizar na China. Essa passagem pelo Brasil foi uma parada que ele só daria uma paradinha e iria embora. Aí como ele vê a importância do Blue Economy Santos, então ele se disponibilizou a dar uma chegada. Então nós realizamos esse evento em 3, 4 dias, nós colocamos esse evento para funcionar e foi um sucesso. E olha, véspera de Dia das Mães. E quem assistiu, teve a oportunidade de assistir, e outros poderão assistir, porque vai ser disponibilizado o material de todo o evento, ficou encantado com o que... É por isso que ele é o papa do assunto atualmente, ele é chamado no mundo inteiro, e ele dá orientações que você fica encantado, que você não pensa. Quando ele deu orientações sobre dragagem, que tantos... colocam como um grande perigo, você fala, meu Deus, olha a ideia do homem, de ele, com todo esse material retirado, ir formando ilhas de proteção para o que vem aí nas mudanças climáticas, que são o aumento do oceano. Então, isso são vários, e eu acredito que os colegas vão apresentar aqui. Então, essa oportunidade foi única, foi maravilhosa. E ele ficou tão contente com o que ele viu, como ele foi recebido, que ele propôs na agenda dele, marcar com os assessores dele para ele vir aqui em Santos por 3 dias para dar o ensinamento de tudo o que é essa economia. Porque quando você fala em economia, muitos pensam, lá vem dinheiro, é comercial. E não é. É uma coisa abrangente que, claro, vai chegar num lucro que todo mundo quer. Na verdade, ele fala de cadeia de valor, né? Que é uma coisa muito mais extensa. Exatamente. André, a associação ela tem essa tradição, né? Pelo menos há um bom tempo atrás, de ter participado de pautas importantes, pautas estratégicas. E, na verdade, eu sempre falo com o Lustosa isso, país que não tem engenharia nunca vai ser país de primeiro mundo, né? A gente tem participado de algumas pautas junto com a associação. Eu não sou engenheiro, mas, como eu falei, tenho muitos amigos, engenheiros e arquitetos, fazem parte do nosso trabalho. E é fundamental que a associação esteja envolvida em pautas estratégicas para o desenvolvimento regional, para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento econômico. Você enxerga que esse tipo de pauta é fundamental e está dentro dessa linha de tradição da associação, que é um assunto do futuro, que a associação precisa estar, digamos assim, na vanguarda? Com certeza, Sérgio, que a engenharia, né, o desenvolvimento com tecnologia e sustentabilidade. Então, com certeza, né, é uma das nossas missões na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos,
né, trazer essas discussões. Já fazemos isso há muitas décadas, né, em discussões sobre hidrovia, né, meio ambiente, túnel, né, várias discussões técnicas que nós trazemos e o próprio Blue Santos, né, que nós que começamos há um ano atrás. Então está dentro da nossa vocação, né, trazer essas discussões, trazer também as lideranças da região para poder impactar positivamente a nossa sociedade. Você falou de tradição, a associação ela está se preparando, tendo um grupo de trabalho com especialistas. Me conta um pouquinho como é que está essa pauta, essa agenda para esse assunto do Blue Economy e ligado diretamente à economia azul. Tá, então nós temos na editoria nós temos um grupo focado, atuando também no Blue Economy Santos. Inclusive, há algumas semanas atrás vieram representantes já de outros estados nos visitar aqui em Santos para conhecer e replicar o modelo em outros estados aqui do Brasil. Então é uma agenda viva, que a gente tem trabalhado bastante, também bastante aderente com as discussões com relação ao ODS, ESG. Então tudo isso, né, se comunica e converge aí para um bem comum da sustentabilidade e a contribuição aí para o meio ambiente e para um mundo melhor para todos. Isso impacta direto no porto, né, Lustosa? Tem uma relação direta. Sim, né, mas é importante um complemento, né, que a associação participa praticamente de todos os conselhos municipais, né, os conselhos são paritários, né, metade público, metade do privado, né, o terceiro setor é bastante atuante. E o porto, felizmente nós temos uma diretoria de portos, né, que foi criada aí até na gestão do presidente Pio, e nós temos sim participado em tudo que se refere ao porto, cidade, a relação principalmente nesses últimos presidentes, né, a última gestão portuária, tem sido muito importante e se tornou um parceiro, né? A associação, nós estamos com um acordo de cooperação técnica para ser desenvolvido, assinado com a autoridade portuária. O presidente Pomini já fez esse convite, né? Partindo nesse momento do foco do túnel, oferecendo os espaços que nós temos todos, né, para a engenharia, apoiando, né, esse novo acervo de engenharia que vem com o túnel, onde serão produzidos pela primeira vez no país elementos pré-moldados, né, numa solução, né, que vai ser compartilhada com transferência de tecnologias internacionais, né, consórcios binacionais. Então é um momento muito importante de nós estarmos apoiando, né, nós temos dois diretores adjuntos, né, que trabalham junto com a diretoria de portos e acompanham todos esses movimentos, não só com o porto, mas em tudo que se refere à carga, à segurança, tudo que envolve as outras engenharias no porto, nós estamos muito atentos, né? Ana, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da economia, né? E alguns de nossos colegas que trabalham conosco aqui, especialmente o Gontran, ele fala muito da preocupação que ele tem sobre as escolas de engenharia não estarem formando engenheiros para o mercado de engenharia, mas estarem formando engenheiros para o mercado financeiro. Isso tem uma razão, né? A gente vê os empregos no setor industrial sumindo, evaporando, e aí o mercado financeiro, preocupado em ter os melhores quadros, vão buscar nas escolas de engenharia os melhores engenheiros para atuar no mercado financeiro. E aí a gente está vendo uma certa distorção nesse mercado. Eu estou falando desse assunto porque eu costumo dizer que os problemas geralmente são a raiz das grandes soluções de uma sociedade. Então, a gente começar a olhar para esses desafios e para as escolas de engenharia e arquitetura como uma oportunidade de produzir novas tecnologias, isso tem um impacto direto no nosso desenvolvimento. Como é que você enxerga essa questão de a gente estar deslocando os engenheiros para o mercado financeiro, os arquitetos muitas vezes indo apenas no mercado imobiliário, mas não estarem envolvidos com soluções como essa que nós estamos discutindo aqui? Você que é uma preservacionista de carreira. Eu sempre fui contra a especialização muito rígida.
eu sempre fui a favor de você ter a visão geral e depois você tomar o caminho, mas a partir do momento que você conhece o todo. Hoje, o que você diz é eles focando, mirando só para uma especialização ou retirando certos pontos importantes, porque é como você sempre vai ter que saber quanto é 2 mais 2, são 4. Você tem a calculadora do lado, maravilha, mas você tem que ter noção do 2 mais 2 são 4, porque se a calculadora falhar, você sabe aquilo. Então, é simplório, bem simplista, né? O que eu estou dando de exemplo, mas ele é profundo se você levar a fundo. O que seria, você não pode se bitolar. Hoje, você tem que ser mais amplo. Um exemplo disso é a própria, o Blue Economy, que foi apresentado pelo Guten, que ele mostra o quanto a pessoa ficar focada só num direcionamento, ela está perdendo chance de várias coisas, que é um leque complexo, que você pode agir e facilitar muitas outras. Então, quando você vê as formações acadêmicas, é claro que é evolução, não adianta. Hoje, não podemos comparar o que eu fiz de arquitetura hoje com a que eu fiz antigamente, quando eu me formei. Só que eu amava ir para uma prancheta e saber desenhar com a caneta, tudo é feito ali, você olhando e observando, porque muitas vezes na própria arquitetura, pode ser que até me critiquem, mas é real. Você vai no programa, joga lá. Então, quando você joga para um cliente, vamos dizer, um apartamento, o cliente imagina que ele vai poder colocar tudo aquilo que está no desenho. E a realidade não é essa. Existe uma ilusão, de uma certa forma, por causa das medidas. Isso eu estou dando um exemplo que não adianta você pegar e só começar a mirar para um lado se você não abrir para todas as vertentes que tem que ser aberta, para funcionar todos. É um mecanismo. Se uma engrenagem tem problema, se não tiver todos conversando e todos acertado, vai dar problema. Então, como a gente vê o que o Lustosa falou, é muito... Acertei, não chamei de lousada. Só um complemento. Eu tive um professor de engenharia financeira, né, ele reconhecia, né, pela própria formação do engenheiro, que ele é um dos mais generalistas, né, dos profissionais universitários. Você sai dali, o engenheiro sempre ele é um generalista mais profundo, né? Mais profundo que o médico, que o advogado, do que o administrador, que o contabilista. Fala de um dos professores marcantes, né? Não estou puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas a formação do engenheiro traz essa abrangência. Porque você pega, eu falo isso para o meu filho, sou especialista em olho. O que é o olho dentro do corpo humano? Quase nada, né? Um detalhezinho, né? Ele é importante, mas é um detalhe. O clínico geral cuida de tudo. Você virou um especialista em oftalmologia, né? É muito pouco dentro do corpo humano. O que é o corpo humano dentro do sistema? E o que está trazendo, qual é o ponto que está trazendo afetar aquele olho? Mas qual é a profundidade, a abrangência do corpo humano dentro do planeta? Ela é muito pequena dentro do planeta. E o planeta dentro do sistema da Via Láctea também é quase nada. Então você virou um especialista do quase nada. Me chama a atenção, que eu acho que a Ana estava querendo dizer aqui, sobre uma visão um pouquinho mais ampla, mais conjuntural. Mais holística. Né? Mais de contexto, e acho que vai remetendo para o início da nossa conversa aqui sobre a capacidade da associação de reunir grupos de engenheiros e arquitetos que possam entender os desafios de uma sociedade. Exato. E nós temos, inclusive, alguns programas de capacitação
Então está em andamento, né, um programa de capacitação em saúde e segurança do trabalho, que já está em andamento, tem mais de 500 pessoas participando no Brasil inteiro, que hoje em dia, né, com a tecnologia, então a gente consegue ter uma matriz N por N, né, com relação a trazer as pessoas, então isso já está em andamento. E aí, voltando aqui na questão com a universidade, né, os estudantes, então nós também estamos com um projeto Conexão, que é uma parceria entre a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, Senai, CIEE, Sebrae e a própria Unisanta. Então é um projeto piloto que vai começar agora nesse sábado. A gente está com uma turma de primeiro 40 alunos. Então vai ter toda uma parte para oferecer capacitação empreendedora, aprimoramento técnico e a preparação para o mercado de trabalho. E também oportunidade de estágio para esses estudantes. Então está começando agora, né? Sábado é o primeiro encontro, o piloto, e depois a nossa ideia é expandir isso também para outras universidades, para dar essa oportunidade para mais pessoas. Eu me lembro que a associação chegou a fazer vários debates, a tribuna tinha, ela, não lembro agora que ano foi exatamente, mas foi uns 20 anos, foi até antes da gestão do Beto, se eu não me engano, onde a associação participou de um programa com o jornal Tribuna, com uma série de propostas. Tem um arquiteto de vocês, que agora me foge o nome, ele tá até para vir participar conosco aqui, ele estava nos eventos da associação, ele participou dessa discussão, propondo uma série de projetos, intervenções na Ponta da Praia, na concha acústica, enfim, intervenções dos canais, preservando os canais, mas dando uma solução urbanística e até de mobilidade um pouco mais interessante. Mas estava na hora da gente retomar mais esse protagonismo da associação, você não acha? De começar a participar ativamente de algumas pautas do urbanismo da nossa região? Com certeza. Né, é super importante, né, promover essas discussões para poder, né, ter um crescimento, um desenvolvimento mais, né, ordenado da nossa região. Só uma palavrinha. Esse é um ponto que você tocou, que é uma das metas do novo presidente. Ele quer abraçar mais, trazer mais as pessoas para discutirem mais, e se aproximando até mesmo da associação comercial, né? Que várias ações que a associação faz, que é interessante até trazermos também para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né? Então, eu acho que está vindo uma cara nova. Parabenizo todos os outros presidentes, com certeza, que foram grandes batalhadores, porque é uma luta, a gente sabe, mas a visão que agora está chegando, eu acho que ela vai forçar mais isso que você questionou. Você assumiu quando, André? Eu assumi faz aproximadamente um mês, então agora estamos, né, dando continuidade ao... Mas não foi uma eleição, você já era diretor, aí o Marcos Teixeira, o Pio, precisou se afastar para uma outra função e aí houve um remanejamento, foi isso? Exatamente, eu estava como diretor de meio ambiente, a Ana Angélica estava comigo na equipe do meio ambiente, e o Lustosa Imports, né? O Pio, né, o nosso presidente Pio, ele precisou se afastar para assumir uma posição lá no CREA São Paulo. Então, uma posição também estratégica, até para trazer, né, fomentar mais discussões, trazer ainda mais força aqui para a nossa associação e para toda a região. Então, com essa ida do Pio ao CREA São Paulo, ele precisou descompatibilizar aqui da nossa associação, e aí com isso eu estou convidado pelo presidente Pio, né, para dar continuidade. Com certeza. Aceitei o desafio junto com a nossa diretoria, então agora estamos aí nessa missão. Maravilha, vou lá cobrir a posse oficial, né? Você vai ter um evento aí, né? Sim. Lustosa, o Porto está sempre em discussão também, os impactos do Porto nessas questões da economia azul, no canal, a Ana falava agora da questão da dragagem, o impacto disso, da movimentação de navios, tem a questão de água de lastro, tem tanta coisa em debate. Sim. Aí, como é que essa questão do Blue Economy tem tratado os desafios da expansão do Porto de forma sustentável, ou seja, preservar toda essa dinâmica econômica e toda essa riqueza nos nossos oceanos?
O Porto ele é muito incomodado, né, com o que nós assistimos nas margens, né, do Porto, né? A montante nós temos comunidades, né, com moradias, né, praticamente fora de padrão, né, sem esgoto, e que poluem o canal. E poluindo o canal vai poluir as praias, né? Então o Porto hoje ele tem como uma meta bastante importante o aprofundamento para 17 metros em 2 etapas. Está atrapalhando muito das mariscadas, o movimento do Porto? Porque você come marisco da onde? Você come marisco daqui ou você pega em outros lugares? Não, conta só pra gente aqui. Vem de Cananéia. Cananéia. Então, você fazendo tá esperto, propaganda né? do Messias. Isso. Desculpa, te interrompi aí. Mas então o Porto, ele evidentemente está recuperando algumas áreas que eram próprias, ali Prainha, Conceiçãozinha, que são poluidores, né? São fontes de poluição. Está tendo remanejamento, né, de Prainha para o Parque da Montanha, e ali vai tomar um destino mais já operacional para o Porto. E o Porto é incomodado, né, com essas visitas internacionais, que a montante também acaba recebendo uma carga, né, de contaminantes, né, e participa disso tudo, né? A transição energética também, que o Porto trabalha muito com a descarbonização. A própria RDG Ecofinance lá, ela vem oferecendo algumas possibilidades de parcerias, né, o Porto está trabalhando a usina de Itatinga para a produção de mais energias, para fornecer energia elétrica para os navios atracados, que hoje queimam óleo diesel, né? Então toda essa preocupação, né, com o meio ambiente, com os descartes, né, com a geração a neutralização de carbono, tudo isso está muito na pauta portuária. A Superintendência de Meio Ambiente trabalha muito bem com essas inovações dentro do Porto, com esses avanços, né? O engordamento da praia também, que hoje vem sendo erodida, né, por conta do alargamento da calha do Porto, mais o aprofundamento, acaba na saída de maré colidindo com a rampa praial, colide com a rampa praial. A gente está assistindo, né, um carreamento, né, de particulados lá para o Canaã, que era uma praia estreitinha, hoje já deve estar com 200 metros, e isso tudo precisa ser revertido, né? Então não dá para ir a 17 metros de profundidade, né, sem fazer um guia corrente ali no trecho 1 do canal, que vem lá depois da Ilha das Palmas, lá faz a curva mas deixando bem claro, né? Esses 17 metros de aprofundamento já foram há muito tempo liberados no licenciamento pelo IBAMA. Então, isso porque tem gente que vai aprofundar mais, acha que é uma coisa. Não, foram feitos estudos, foram as condicionantes que na época o Porto apresentou, eram todas dentro dos padrões que eram solicitados para essas condicionantes de atendimento. Então, o máximo que se chegou, até 17 metros, está liberado para o Porto. É que ele chegou nos 14 metros e não aprofundou mais. Mas está liberado, né? Mas precisa de obras de abrigo. A água não faz curva. Ali no Forte, o canal faz uma curva. Sim. A água não faz curva, a água anda sempre em linha reta. Sim. Ela tem que bater e espirrar, né? Ela vai seguir um guia corrente. Então está previsto um guia corrente para ir a 17 metros. Sim. Não cabe castelinho de areia embaixo d'água, né? Então precisa de uma engenharia ali para fazer essa obra de abrigo. E com essa obra de abrigo nós vamos conseguir recuperar, né, a rampa praial, que hoje está bastante erodida. Isso mesmo. E com isso melhora também balneabilidade, porque essas contribuições
de esgoto que está in natura caindo, né, das comunidades faveladas. Não gosto de matar a palavra favela, né? Mas eu volto a insistir na palavra favela, comunidades faveladas, que a gente precisa tratar disso. Nós estamos no principal porto, embaixo do principal PIB do país. E o navio Recreio? Não cabe bem, que né? fim que deu o navio Recreio que estava lá encalhado no Canal 6? Eu nunca mais vi falar nisso. Foi afundando, está lá, os escombros do navio, lá. virou... O inglês e ele estão lá. Ele está atracado lá depois do Yacht Club. Eu vejo ele da minha janela ali. Ele saiu, né, ali da Yacht Club, mas ele não estava no... O Recreio não ficava ali no Canal 6 ali? Não, o Recreio, aquele que ficou... Aquele naufragado. Naufragado. Ficou... Que era boate há muitos anos, era uma boate. Ele encalhou ali, aí ficou um tempão, depois de um dia desse surgiu uma reportagem. Ele está lá e o inglês também. O inglês no Canal 4 começou a aparecer, né? Mas esse que você está falando... por conta da erosão, né? É, da erosão, com certeza. A erosão está depenando ali aquela coisa toda. E esse que você citou é o Schakraner, que foi um navio abandonado, que era de um armador da Geórgia, e realmente esse navio ficou andando aqui pela costa brasileira durante 1 ano e meio, até que ele parou em São Sebastião, foi expulso pelo Ministério lá e acabou chegando aqui e até estão resolvendo. Vão resolver a situação dele. Ele estava numa situação de perigo ali, logo depois da Wilson Sons, né? Sim, na Nipo, né? Ele estava atrapalhando ele estava em perigo, porque aquela parte não é o porto organizado, o porto, ele tem responsabilidade com o porto organizado, tem partes do canal que não é de competência do porto, mas a gente vê a preocupação do porto com aquelas partes que não é da competência dele, mas ele tem sempre que estar olhando, porque o que acontecer naquela área vai atingir a parte do porto organizado. Então, esse era um grande dos problemas. Antes de eu sair do IBAMA, ainda estava sendo discutido e realmente foi... A Polícia Federal, se não me engano, deu a multa ou qualquer coisa assim e tomou a frente. E aí, quando eu vi que ele saiu desse ponto, eu adorei, porque eu achava que aquele lugar era... de madrugada acontece alguma coisa, e sem dizer que fica um antro de drogados, de guardar coisas ilícitas. Então não pode deixar isso acontecer, tem que ser muito bem vigiado, e né? Agora, a gente estava falando aqui dessa questão o Lustosa usou até a palavra favela, né? Mas nós temos as comunidades ribeirinhas, né? As comunidades que vivem nas costas, e parece que a economia azul também tem uma preocupação com essa economia, a economia das populações que moram nessas margens, e que elas possam ter alternativas de sustento, possam ter, enfim, a sua qualidade de vida melhorada, de forma a não impactar ou impactar o menos possível esses ecossistemas, né? O que foi tratado disso lá? Foi apresentado alguma inovação, enfim, alguma proposta? Como é que está isso? Um dos temas foi bem inspiradora, né, a conversa que tivemos com o Gunther anteontem, no sábado. E um dos temas interessantes, por exemplo, que ele trouxe foi com relação à dragagem. Então tem todo o material dragado, que aí tem que ir até uma distância X da costa para fazer o descarte. Então, por exemplo, o Gunther trouxe um assunto, uma ideia interessante, que eventualmente, que a Ana comentou, né, de fazer atóis, né, atol, né, fazer algumas ilhas, e aí dentro, né, no interior dessa ilha vai ser uma água abrigada, que pode ser, por exemplo, piscicultura, então gerar outras economias, né, outras fontes de renda, desenvolvimento econômico, para ir otimizando todo esse descarte, por exemplo, né? E também limpar esse material contaminado. E justamente seria revertido para essas comunidades carentes, que são essas comunidades, até a comunidade pesqueira poderia explorar. E esses arquipélagos artificiais seriam, qual seria a proporção de tamanho disso aí?
Ele chegou a comentar o que é possível Teria fazer? que ter estudos para formar um cinturão aonde Porque isso tem já impacto fosse ambiental também, né? Não, e seria o que nós temos que pensar nas mudanças climáticas, que é um dos pontos bem destacados pelo nosso novo presidente. Então, essas ilhas formariam um cinturão de segurança dessa água que venha a subir o nível muito rápido, porque era para 2100 chegar a 28 centímetros e 2050 seriam 13 centímetros em 2050. Era uma coisa assim. Só que quando nós chegamos em 2023, 2024, já estava com 13,8. Então, esse crescimento, esse volume de água que está... Porque ele não está surgindo na Terra, é um deslocamento até de eixos. Estudiosos que podem falar melhor isso, né? Que a água vindo mais para um lado do que outro. O principal aspecto é reduzir a energia das ondas. Né? Isso. Então, essas ilhas, elas fazem essa proteção e daria, mas com o aumento do volume, ele deixou bem claro, com o aumento do volume do mar, dos oceanos, das águas. Nós trouxemos na associação, isso foi 13 anos atrás, né, um engenheiro Chuck, ele abriu lá o computador, puxou umas antenas, se conectou com um satélite, pegou estudo de correntes, um negócio fantástico, né? E ali em cima ele já recomendava uma estrutura de abrigo. Eu como participei disso e vi os números até que eram adequados para essa proteção, né, da Baía de Santos, né, para a redução dessa energia de ondas, ele falava em moles, né, para a estrutura física, que não dá para fazer esse castelinho de areia com o movimento que vem ali do Guarujá sentido Praia Grande, o nível de corrente sem uma estrutura rígida, né, para fazer essa contenção. Então, eu penso que hoje essa própria estrutura que está sendo desenhada para a guia corrente e até uma ligação de um eixo, ele também é intercalado sentido Praia Grande. Sim. Você vai fazendo essas obras de abrigo, de contenção mesmo, aí você tem um resultado firme. Agora, você fazer ilhas, né, de areia, só sedimentos, eu até olhando a engenharia mecânica das coisas, não, evidentemente sem estudos não dá para se falar muito, mas lá atrás foi feito um estudo, né, pela velocidade de correntes e tal, precisaria de alguma coisa mais sólida. Isso me lembra a questão da geração de energia. Energia eólica, enfim, outras fontes, né? Então, inclusive, tem aqui em Santos, tem um físico que lançou um projeto, patenteou um projeto, inclusive gerando energia com turbinas através do movimento das marés. Isso está sendo... Ele citou isso, ele citou. Como é que está isso aí? Não, pode falar. Justamente, então né, uma oportunidade justamente de gerar energia, né, com a elevação das marés, né, subir e descer. Então né, tem essa oportunidade também, toda a questão de energia solar, né, energia eólica, que agora está em discussão, a questão da energia eólica offshore, né, também no mar. Exato. Então todas essas, né, está tudo convergindo aí essa nova matriz energética. E aqui na associação, com certeza, né, nós queremos trazer essas discussões para poder, né, evoluir. No Brasil tem alguma cidade, alguma região que está se destacando com projetos, com inovação, com política pública, investimento, ou nós estamos na frente do resto do país? Bom, com relação... Santos está bem, assim, tem um papel de destaque, né? Está na vanguarda. Questões, está na vanguarda. Inclusive também, por exemplo, com as demandas de ODS, que acaba agrupando tudo, né? Então, Santos é uma das cidades do Brasil com mais ações com relação à sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, energia limpa. Então, nós estamos... Né, tem muito para fazer, né? Se destaca como referência.
Porque muitas reuniões são solicitadas, o pessoal vindo para saber como que estão fazendo aqui, para levar para os seus portos, para várias outras situações. Essa questão de turbinas de marés, né, a variação de maré nossa é muito pequena. Existe recomendação para a região norte, por exemplo, em Itaqui você tem 7 metros de variação de maré. Então você tem 7 metros subindo, 7 metros descendo. Então você consegue fazer uma área de captação muito maior e ter maior eficiência. Tudo a nossa aqui relativamente é pequena. De 1 metro, né? 1 metro. E outra posição também, depende de estudos e adaptações. Além das turbinas de maré, tem um movimento cinético de ondas. Sim. O PCEM tem uma experiência bastante significativa já. Cada vez que a onda passa, ela gera energia. Essa também é uma solução que para essa transição energética ela deve chegar, né, para várias regiões costeiras. Eu estou até lançando essa pergunta porque tem essa polêmica toda sobre a exploração da margem equatorial e aí uma discussão entre ambientalistas e quem defende o mercado offshore e entendendo que o Brasil está ficando para trás porque não está apresentando soluções para explorar essa riqueza que está lá. Isso mesmo. Que digamos assim, é um patrimônio nacional que o Brasil está descartando e tem impacto direto na indústria nacional. Tudo está ligado, né, André? Porque a gente, que eu falei no começo do programa, se a gente não tem a engenharia brasileira participando de discussões estratégicas desse porte, né, com uma costa de 8 mil quilômetros e 42 mil quilômetros de rios e lagos navegáveis, a gente está, de alguma coisa está errada. Né? Então, nós temos o maior porto do país, já não é mais o maior da América Latina, mas ainda é o maior porto do país. É o mais importante. Muito dinheiro passando por aqui. A impressão que eu tenho é que está faltando investimento e uma ação política que priorize esse tipo de debate. Né? Não sei o que vocês acham disso, a gente tem mais alguns minutos. Eu queria que vocês pudessem colocar a posição de vocês sobre essas pautas estratégicas que muitas vezes eu vejo falta de posicionamento político mais claro. Pode falar o engenheiro. E um comportamento mais contundente da engenharia. Posso falar engenheiro eletricista? Você é um cara bastante polêmico, vamos lá. Mas é um bom polêmico. Na realidade, nós temos a Europa hoje queimando diesel e carvão, né, para sustentar aquilo que já está lá desenhado já há séculos, né? Queimando óleo diesel e carvão, né? Nós temos a matriz energética mais limpa e ainda a gente assiste anualmente uma crescente entre energia solar e energia eólica e nós estamos aí acompanhando até o hidrogênio verde, né, que tá chegando, mas a quebra de moléculas, né, para você separar o hidrogênio que precisa de energia para fazer o craqueamento de moléculas. E você precisa depois de fez o craqueamento ou da água ou do NH3, você precisa liquefazer para ter viabilidade, gasta mais energia. Então, hoje já é consenso de que você gasta muito mais energia para produzir o hidrogênio verde como fonte renovável de energia. Então, é uma expectativa que está se desenvolvendo no mundo que ela não se viabiliza. Ninguém troca uma nota de R$100 por uma nota de R$48. Né? Então, a engenharia não vê solução com hidrogênio verde. E sim com a nossa matriz que está aí, que já é invejável pelo mundo inteiro. Então, indo para o final, Ana, vamos ter um comentário aí nesse assunto estratégico. O meu comentário é assim, é medo de assinar. Mexeu com a caneta, é medo. Porque você... Isso quando tem tinta na caneta, né? Que às vezes nem tem. Sim, e quando ninguém já passou a mão nela, né? Mas ela está ali. É medo de assinar. É medo de você se envolver e você botar a cara à tapa, você tomar a frente. Porque tem situações, que eu não vou citar aqui, porque é polêmica, que você sabe que não tem problema nenhum, não tem riscos, porque ainda você está em etapa de estudos. Existem empresas de alta segurança.
E isso eu tenho minha formação. Para que você está falando? Em que setor? Aí é o que todo mundo vai entender, meias palavras. E aí eu tenho a formação tanto de como agente federal, que seria o fiscal, como também de atendimento à emergência. Então ficam com medo de dar uma assinada, se comprometendo, assumindo aquilo, porque será que vai dar certo? Será? E realmente não vai a fundo dos especialistas que falam, não tem problema. Está numa fase em que a gente não vai encontrar problemas. E enquanto o mundo está desenvolvendo, vai correndo, aqui fica se brecando por algum motivo, porque para mim é medo de assinar, dar a cara. Essa tua fala só confirma o que eu vou comentar agora para a gente poder encerrar, André, de que realmente a associação e outras entidades como essa de tradição precisam realmente ter esse protagonismo, esse ativismo, porque a classe política está preocupada só com a próxima eleição, mas uma entidade como a Associação de Engenheiros e Arquitetos, ela precisa olhar não a próxima eleição, mas as próximas gerações. Formarmos engenheiros, pesquisadores, a transferência de know-how e tecnologia em obras como essa do túnel são fundamentais para o futuro da nossa engenharia. Esse espaço para você poder comentar isso e fazer suas considerações finais. Exatamente. Inclusive com relação à oportunidade ao óleo lá no Equatorial, a Guiana, por exemplo, que está extraindo já há alguns anos, é um dos países que mais crescem do mundo nos últimos anos, né? Perfeito. Então, bem, uma oportunidade, como diz meu pai, o cavalo está passando selado e vai de nós aí como país, montar nesse cavalo e trazer essas oportunidades. E aí também, olhando aqui para a parte agora, energia solar, por exemplo, então nós temos também uma conversa bem próxima com o pessoal da Absolar, que é quem promove essas discussões de energia solar. Inclusive na nossa posse há um ano atrás, tivemos aí uma explanação do pessoal da Absolar. Então também é um assunto que a gente está discussões trazendo aqui para Santos, por exemplo, talvez nos prédios públicos que existem aqui em Santos, será que faz sentido pensar em colocar, em fazer geração de energia solar no telhado de prédios públicos? Então pode ser uma oportunidade, tem que medir, fazer a conta e ver se a conta fecha, Então, uma das nossas vocações e missões como Associação de Engenheiros é justamente fomentar essas discussões e, claro, e dar opiniões como essa, de Guiana e tudo mais, de oportunidades para o nosso país. Mostrar soluções, Exato. Bom, estamos indo para o final. Quero aqui agradecer ao nosso convidado especial de hoje, ao presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, o engenheiro André de Fázio Neto, que assumiu agora a questão de 2 semanas, é o novo presidente. Olha, quero ser convidado para esse evento, essa cerimônia de posse aí oficial, a gente vai cobrir lá esse evento, Já está convidado. Já está os convidado. Nossos diretores, amigos da associação, é uma grande parceira do nosso projeto desde o início. André, muito obrigado pela tua participação, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, estamos à disposição, e nossa associação sempre de portas abertas para toda a comunidade e principalmente aos engenheiros e arquitetos aqui da nossa região. Os nossos comentaristas aqui, a Ana Angélica Labarce, arquiteta, analista, especialista ambiental, também diretora da associação. Obrigado, Ana, até a próxima. Eu que agradeço, que é um prazer muito grande, pode contar sempre comigo. E o Eduardo Lustosa, o chatão, o meu chato favorito, o meu malvado favorito, também é engenheiro consultor portuário, também é diretor e um dos líderes do Hidroviajar. Hidroviajar, membro do Blue Santos. Presidente da comissão do túnel. Pai, já é marido, esposo, sócio, que mais é? Consultor, empresário, torcedor do Corinthians. Estamos juntos na missão. É isso aí. Não tem evolução sem revolução. Se você não for chato, o comodismo toma conta. É só gente chata que resolve as coisas. Bom, e o chato mora aqui sou eu. Quero agradecer a sua participação. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar para os amigos, para os inimigos também. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Até a próxima semana.